Olá, amigos da Companhia do Xadrez, Companhia do Xadrez, olá a todos os fãs de xadrez espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Vamos direto para a segunda rodada do Grenk 2019, o Grenk clássico. Aqui nós vamos direto então para o emparceramento dessa segunda rodada. Ficou assim Valerro Pons enfrentando Magnus Carlsen, Anand enfrentando Kaymer, Caruana enfrentando Veitir Lagrave. Aqui o Naidit enfrentando o Svidler e o George Meyer enfrentando o Aronian, como vocês estão vendo aí na tabela. Bom, eu escolhi aqui para este vídeo a partida entre Magnus Carlsen e Valerro Pons de brancas. Realmente foi uma batalha muito interessante, como nós veremos a seguir. Antes da gente entrar na partida, quero agradecer aí a todos os patrocinadores. Se você quiser se tornar um patrocinador e engrossar essas fileiras aqui ao lado do tabuleiro, fique à vontade utilizando os links da descrição se você quer assim patrocinar o trabalho que é feito aqui na Companhia do Xadrez. Se você já gosta muito dos vídeos da Companhia do Xadrez, coloque curtir no vídeo e compartilhe também com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Então bora para a partida, vamos ver aqui esse jogo entre Valerro Pons da Espanha contra Magnus Carlsen. Valerro de brancas vai jogar aqui E4, vem E5, cavalo F3, cavalo C6. Aqui o Valerro vai jogar a espanhola, a Ruy Lopes, para fazer jus aí a sua terra natal. Jogou bispo B5, Magnus segue aqui com A6, bispo A4 foi a resposta, cavalo F6, veio o lance roque, e o Magnus vai seguir aqui com a linha bispo C5, que não é a mais jogada, mas Magnus Carlsen é Magnus Carlsen, ele joga de tudo na abertura, e aqui ele já traz um lance para de repente surpreender aí o seu adversário. Depois de bispo C5, vem aqui o lance C3, já preparando D4. E aqui o Magnus segue com o lance roque. O D4, já botando pressão no centro. E aqui o Magnus resolve jogar bispo A7. Deixou o seu peão ali em E5, mas também o peão de E4 do Paco Valerro está caindo. Então aqui depois de D por E5, veio o cavalo por E4. Agora Paco joga bispo C2, ameaçando o cavalo. Vem o lance D5 do Magnus Carlsen, defendendo seu cavalinho ali. Toma em passant Paco, cavalo por D6 Magnus. E agora bispo G5, atacando a dama. É o lance que o Paco escolheu. Então a partir daqui já foi jogado F6, bispo F4. E aqui sim o Magnus Carlsen vai trazer a novidade. Vai jogar aqui G5, lance que não foi jogado ainda. Interessante como o Magnus usa os peões ali da sua própria proteção do rei para avançar aqui contra este bispo em F4. O interessante é que o Paco Valerro já vai conduzir aí a partida para uma troca de damas, depois de bispo por D6, dama por D6. Aqui acontece a troca de damas, então essa falha vamos dizer assim, na proteção do rei não é tão grave quanto se as damas estivessem no tabuleiro. Então depois de dama por D6, C por D6, aqui o Magnus tem um par de bispos, porém o Paco vai aproveitar bem as debilidades ali para manobrar os seus cavalos. Depois aqui de cavalo de BD2, a partida seguiu com G4. Magnus toca ali no cavalo, cavalo H4, veio agora D5. Magnus está com vontade de se livrar desse peão isolado aqui da coluna D. Cavalo F5, D4 é o lance do Magnus, e agora vem cavalo C4. Esses cavalos podem ser muito chatos quando entrarem aqui em D6, então o Magnus vai tratar de eliminar um dos cavalos jogando bispo por F5. F5, H5 defendendo G4, torre de AD1, centralizando a torre, torre de FD8, dando apoio para o seu peão e centralizando também a torre. Vem aqui o lance A4, colocando o seu peãozinho de A em movimento. Cavalo E7, ameaçou o bispo, veio o bispo P6 cheque, rei G7 e agora torre F1. Magnus vai jogar F5, porque ele está a fim de levar o seu rei aqui para F6.
Cavalo A5 tocando o peão de B7. Aqui o Magnus vai jogar torre a B8 para defender. Vem então rei F1. Paco Valerro trazendo seu rei também para o centro. Rei F6. Bispo B3. E agora cavalo G6 é o lance do Magnus Carlsen. Vem torre E6 cheque. Magnus esconde o seu rei aqui em G5. Corajoso o rei do Magnus. O rei também participando da brincadeira, podendo avançar ali junto com seus peões. G3, Paco marca aqui as casas F4 e H4. Magnus continua com D por C3. Vem aqui B por C3, torre por D1, bispo por D1 e agora torre D8 ameaçando o bispo ali em D1. Aqui vem F4 cheque, obrigando praticamente a jogar um en passant para manter o seu rei nessa posição ativa. Veio então um en passant do Magnus Carlsen, G por F3, bispo por F3 e agora Magnus joga H4. E aqui nessa posição eu fiquei pensando por que o Paco Valerro não tomou aqui o peão em B7. Tem uma pesquisada aqui com o meu amiguinho Stockfish 10 e ele mostrou uma linha com torre D2, depois de torre por A6, HG3. Eu achei essa linha bastante complicada, também não quis me aprofundar. Fato é que o Paco não tomou em B7. Depois de H4, ele resolveu jogar aqui cavalo C4. A ideia dele é realmente trazer o cavalo para o jogo, aquelas ideias estratégicas importantes, né, de não deixar uma peça fora das ações. Vai se preocupar em ganhar peões quando você pode ativar o cavalo. Ele preferiu ativar o cavalo e jogou o cavalo C4. Vem aqui então H por G3, H por G3 e agora bispo B8. O bispo dá uma boa olhada naquele peão de G3 e de novo o Paco Valerro entende que tem que defender o seu peão de G3 em vez de tomar aqui o peão em B7. Talvez a ideia seja que o rei e o cavalo já estão aqui próximos, né, na ala do rei. Talvez durante a partida fique aquela tensão, né? Pô, é o Magnus Carlsen. Eu vou tomar ali em B7. Ele toma meu peão aqui em G3. Já fica o bispão perto do meu rei. Para o cavalo chegar perto, para o rei chegar perto do meu rei, é 2 palitos, né? Para a torre também entrar dando cheque ali em D1, tá? Também não custa nada. Então fica aquela coisa, né? Então é melhor defender G3 do que ficar perdendo tempo calculando um monte de coisas que muitas vezes só computador vai calcular. Então aqui ele resolve, depois de bispo B8, jogar rei G2 defendendo o seu peão. Vem aqui o lance B5, A por B5, A por B5, agora cavalo E3 e depois de cavalo E3 Magnus manda um torre D2. Torre D2. E aqui de novo vou compartilhar um lancezinho da máquina, que é o lance F4. O lance F4 é um lance interessante em vez de torre D2. Lance F4, batendo no cavalo de E3, batendo em G3. De cara, nós já vemos que G por F4 é um erro gravíssimo por causa de cavalo por F4 cheque, cai a torre aqui em E6. Por exemplo, cavalo F1 também vai levar F por G3 e de novo está a ameaça aqui de cavalo F4. Tá? Então a saidinha seria jogar bispo E4, uma linha bastante complicada. Bispo E4, vai cair uma peça. Por exemplo, depois de cavalo F8, G por F4, bispo por F4 e agora o bispo está atacando o cavalo aqui em E3 e o cavalo em F8 está atacando a torre. Problemática essa linha. Então F4 seria um lance bem interessante ali em vez de torre D2. Mas vamos lá, vamos para a partida. Torre D2, vem aqui rei H3, Magnus continua com torre D3, colocando a sua torre bem alinhada com um monte de peças, inclusive o rei lá no cantão. Torre D3, bispo E2, torre por, bispo por B5. Parece que está tudo certo, né?
Parece que está tudo certo. Parece que a partida vai se encaminhar para o empate. São dois grandes mestres, mas o Magnus Carlsen é aquele camarada que não se importa em forçar posições aparentemente empatadas para tirar o ponto inteiro desse tipo de partida. Aqui o Magnus Carlsen vai jogar o lance F4. Esse peão já é intomável nessa posição. Pelo mesmo motivo que eu mostrei para vocês, F4 está vindo o cavalo F4 se tomar e cai a torre aqui em E6. Então depois de F4 veio o bispo E8, ameaçando o cavalo aqui duas vezes. Magnus Carlsen segue aqui com cavalo F8, vem aqui torre B6 ameaçando o bispo. Agora bispo E5, Magnus Carlsen evita uma linha que parece ser prometedora, mas que facilitaria um pouco a defesa do Paco Vallejo. Ele prefere manter mais peças no tabuleiro do que entrar numa linha, por exemplo, vamos lá, deixa eu voltar aqui, em vez de bispo E5, F por E3. E aqui depois de torre por B8, E2 ameaçando promover, torre B1, torre E3 ameaçando promover e depois de torre E1, torre por E8. Ganharia aqui o bispo, porém, aqui depois de rei G2, o rei está vindo capturar o peão de E2 e não tem como defender. Facilitaria bastante aqui a defesa do Paco Vallejo. Então Magnus Carlsen evita essa linha e joga bispo E5. Prefere manter aí o trio de peças no tabuleiro e nós vamos ver que vai surtir efeito nas posições resultantes. Depois de cavalo F1, Magnus joga aqui F por G3. A partida segue com torre C6 propondo troca de torres. Veio torre A3, torre B6, agora torre A2. Meteu a torre na sétima ali e impediu qualquer movimento de cavalo. Vem aqui o lance torre B4, cavalo E6 trazendo o cavalo para o jogo. E aqui torre G4. Torre G4 cheque, Magnus joga rei F6. Vem bispo C6, trazendo suas peças para a defesa, marcando aqui a casa G2. E aqui depois do lance G2, vem bispo por G2. Se torre por G2, a torre já está indo embora aqui com cavalo F4. Então o Paco Vallejo joga aqui bispo por G2. Vem aqui cavalo F4 de novo. E agora é a vez do Paco Vallejo decidir tomar essa cavalo aqui em F4. Por quê? Porque rei H2, então vai embora o bispo com cavalo por G2 e cheque descoberto. Se rei H4, também cai o bispo em G2. Cavalo por G2. Rei H5. Torre F2 e provavelmente vai cair também o cavalo aqui, como eu mostro nessa variante aqui, com torre F2. Vamos para a partida. Vamos voltar aqui depois de cavalo F4. O Paco tomou aqui em F4. Bispo por F4 e aqui veio bispo F3. Depois de bispo F3, veio o lance bispo B8. Magnus Carlsen vai só cozinhando o galo aqui. Veio cavalo G3. E aqui bispo por G3 vai conduzir a partida para um final empatado. Um final teoricamente empatado se bispo por G3, rei por G3. Paco com certeza se defenderia aí nesse final. Então, depois aqui de cavalo G3, o Magnus continuou com rei G5. Vem então cavalo E2 e essa é uma posição interessantíssima, onde todas essas casas indicadas estão marcadas pelo cavalo e pelo bispo. De forma que o rei ele precisa participar da brincadeira. O rei preto precisa participar aqui do ataque contra o rei branco. Ele não consegue entrar por aqui. Então a gente vai ver o que o Magnus Carlsen vai fazer para poder
invadir esta fortaleza que o Paco Valerro está tentando criar. 2016, no match contra o Karjakin, o Magnus Carlsen disse que não costuma acreditar em fortalezas, que ele normalmente tem experiência em invadir fortalezas. E a gente vai ver a técnica que ele vai ter para poder invadir essa fortaleza aqui do Paco Valerro. Bem, então, bispo C7, um lance de espera, agora rei G2 e agora rei H4. Ele marca essas duas casas para poder tirar o rei branco desta zona protegida aqui no canto da ala do rei. Vem aqui rei F2, vem aqui bispo B6 cheque, e agora o Paco resolve jogar o lance rei E1. Já está saindo aqui da ala do rei. O Magnus joga aqui bispo E3, já ameaçando jogar torre A1, o que fatalmente ganharia o cavalo. Por isso o Paco Valerro joga aqui rei D1. Uma vez que o rei já está sendo conduzido lá para a ala da dama, então o Magnus Carlsen vai jogar aqui rei G5. Agora o Magnus vai trazer o seu rei para o ataque lá para outra ala. Veio o bispo E4, rei F6, bispo F3, rei E5, bispo G2, rei D6, bispo E4, rei C5. Interessante como o Magnus vai usando aqui as casas pretas para poder ir lá para a ala da dama. Vem aqui bispo F5, torre D2 cheque, agora o lance rei E1 e o Magnus joga aqui torre D8. Depois de torre D8 veio o bispo E4, o rei jogou aqui para C4, já se aproximando para as casas chaves aqui, ele vai precisar fazer uma oposição contra o rei branco daqui a pouco. Vem então rei F1 e aqui o Magnus joga torre F8, é o momento chave da partida, onde o Paco Valerro precisa jogar um único lance para continuar a sua defesa, senão ele está perdido. E ele não conseguiu achar o lance defensivo, que realmente é bem complicado de ver depois de uma pressão tão grande que o Magnus Carlsen está causando aqui. Aqui o Paco Valerro deveria jogar o lance rei G2, e é um lance difícil porque a torre está entrando aqui em F2 e ganhando o cavalo. Porém, depois de torre F2, rei H1, e o cavalo não pode ser tomado, uma vez que se torre por E2, bispo D3 cheque, e se rei por D3, o nosso rei branco ali do Paco Valerro está afogado. O bispo está pegando aqui G1 e a torre está pegando aqui H2 e G2. Então vamos voltar para a partida aqui depois de torre F8 cheque. O Paco Valerro jogou aqui lamentavelmente rei E1. E agora o Magnus pode forçar o Paco Valerro a conduzir o seu rei ali para a casa A1, onde vai sofrer um ataque de mate. Veio aqui bispo F2 cheque e aqui rei T2. Aqui o Paco Valerro não pode jogar rei F1, porque senão vem o lance bispo A7 cheque. Rei G2, torre F2 cheque, está caindo o cavalo. Se o Paco tenta, nessa posição, a mesma estratégia, afogar o seu rei, aqui não tem como, porque o Magnus poderia jogar bispo B8. O cavalo está atacado e não tem para onde ele ir. O rei está marcando essas duas casas, o bispo está marcando essas duas casas. Se joga cavalo C1, tem torre F1. Então, aqui foi para o brejo esse cavalo e a partida. Então vamos para a partida aqui então. Depois de bispo F2 cheque, rei D2, Magnus joga aqui torre D8 cheque, vem rei C2, bispo E3 ameaçando torre D2, ameaçando ganhar o cavalo. Paco defende o cavalo com bispo F3, torre D2 cheque, rei B1, Magnus joga aqui rei B3, ameaçando o mate em 2, já está ameaçando o mate com
torre D1 seguido de torre por C1 mate, né? Só teria cobertura de cavalo. Então, aqui depois de rei B3, vem cavalo C1 cheque, rei A3. E o rei do Paco Valerro está indo lá para o canto. Cavalo E2, torre B2 cheque, vai ter que ir para 1 obrigatoriamente, o bispo está pegando aqui a casa C1. Rei A1, e agora o lance fatal do Magnus Carlsen jogando torre B8, que não tem como evitar um mate na grande diagonal preta. Ou seja, a coisa ficou literalmente preta para o Paco Valerro aqui nessa posição. Interessante que todas as peças pretas estão em casas pretas, né? Não tem como defender aí o mate. Qualquer lance, por exemplo, bispo G4, então o lance bispo G5 é suficiente para colocar o bispo aqui na grande diagonal. Cavalo D4, bispo F6 e mate no próximo. Movimenta o bispo é checkmate. Realmente temos aí um Magnus Carlsen implacável, jogando cada partida pelo ponto inteiro, jogando realmente implacavelmente, tirando o ponto inteiro de partidas onde parece que poderia ser um empate fácil para o seu oponente, e aqui ele realmente supera o Paco Valerro com um jogo bastante vigoroso, um jogo realmente extraordinário. É realmente de tirar, arrancar aplausos aí da galera, porque está mostrando um xadrez combativo de alto nível. Vamos para os resultados então dessa segunda rodada. Aqui nós tivemos então a vitória do Magnus Carlsen contra o Valerro. O Anand venceu o garoto Keymer, uma partida onde o Anand não teve muitos problemas. O Keymer jogou ali uma siciliana e o Anand realmente jogou o fino, não teve problemas para vencer o Keymer. Conseguiu ali uma maioria de peões na ala da dama. Na verdade, conseguiu um peão de vantagem na ala da dama e em seguida levou para um final ganho. O Václav Grave empatou com o Fabiano Caruana. O Peter Svidler venceu de pretas aqui contra o Naidish. Numa Rui Lopes também, o Naidish jogou a variante das trocas. E aqui o George Meyer empatou com o Aronian. Depois desses resultados, nós ficamos então com a seguinte pontuação aí na classificação. O Magnus Carlsen com 2 pontos. O Peter Svidler segue ali na segunda posição com 1,5. Anand na terceira com 1,5. Embolados da quarta posição até a sétima posição com 1 ponto, o Meyer, Aronian, Václav Grave e o Caruana. O Naidish, o Valerro Pons com 0,5. E o Keymer, que perdeu mais uma, perdeu para o Anand, perdeu a primeira para o Magnus Carlsen com 0 pontos. Realmente não está tendo um bom início de torneio aí. Eu apostei que ele ia surpreender a galera, achei até que ele poderia surpreender o Anand, mas a vitória do Anand hoje contra o Keymer foi até mais fácil do que a do Carlsen contra o Keymer na rodada de ontem. Então fica assim, se vocês gostaram do vídeo, compartilhem com seus amigos, dê um curtido no vídeo e no próximo vídeo, na rodada 3, nós nos encontramos. Um grande abraço a todos vocês, obrigado por assistirem e até a próxima. Você está curtindo os nossos vídeos e não quer perder as novidades aqui do canal? Então inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações. Assim, toda vez que eu postar um vídeo, você vai receber a informação de novos vídeos.